Terceiro, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, à área das faces, à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, pense como se fossem duas caixas de isopor, tá? Que o pessoal tem uma caixa de isopor, não, é uma caixa térmica, pronto. Você tem a caixa A, 40, 40, 40. Isso quer dizer que a caixa A tem um formato cúbico, todas as arestas iguais. E a caixa B, 40, 40, 60. Então ela parece mais com um paralelepípedo. Então ela tem duas arestas iguais, mas a terceira é diferente. Vamos lá. As faces, todas elas têm a mesma espessura. Então eu botei ali, mesma espessura, que eu chamo de E. Uma estudante compara as condutividades térmicas de A e de B. Então veja, ela quer saber qual das duas caixas é melhor a condutividade térmica ou é pior. Ela quer comparar, na realidade, para depois ela comprar. Ela vai comprar qual? A que tem a menor condutividade térmica, porque é aquela que vai ter o seu melhor isolante térmico. Ela não quer uma caixa boa condutora para no instante a bebida dela ou o picolé derreter. Enfim, o que é que ela faz? Ela suspende dentro de um recipiente blocos idênticos de gelo. Então, o gelo está ali, que eu desenhei verdinho, suspenso, tá? Ah, Beraldo, como é que ela fez isso? Não interessa, está suspenso. Sei lá, botou um nylon lá, amarrado, não interessa. Porque ela não quer que ele fique em contato com a face da caixa, e sim em contato com o ar. Suspende de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Ela faz isso para poder fazer essa comparação. Após um tempo, ela abre os recipientes enquanto ainda contém gelo. Então veja, o gelo não derreteu completamente. Ainda tem gelo nos recipientes. Mais uma coisa ela verifica, que a massa de gelo que se fundiu em B foi o dobro da que se fundiu em A. Então a massa de gelo que se fundiu em B, então aqui ó, a massa em B foi 2M, enquanto a massa que se fundiu em A é M. Por que se fundiu? Porque o gelo estava exatamente na sua temperatura de fusão. Tanto é que ela diz assim, ela pendura ou ela suspende, uma linguagem mais bonita, né? O gelo, e o gelo está a 0 grau. Né? Então o gelo está exatamente na sua temperatura de fusão. Bom, vamos fazer essa comparação primeiro, entendendo essa parte aqui. Veja, presta atenção. Imagine que eu tenho o calor dividido pelo tempo igual K A delta θ sobre E. Veja, igualzinho a que eu fiz na primeira questão. Estou usando a mesma expressão. Tanto essa quanto essa são expressões que remetem ao fluxo de calor. Então o que a gente quer quando vai comprar uma caixa é que seja uma caixa que evite mais ou que tenha menor fluxo de calor. Agora ela não quer feito a panela. A panela, a gente quer com fluxo maior. Repetindo, o fluxo maior esquenta mais rápido, cozinha mais rápido, economiza gás. Aqui não, o recipiente que tiver menor fluxo é o que vai isolar mais termicamente as coisas que estiverem dentro. Seja gelo, seja água, seja picolé, o que é que seja. Bom, então eu quero fazer uma comparação. Para isso, eu vou destacar as coisas que são iguais. Então, a variação de temperatura, quando ele diz que a variação de temperatura é igual,
Por quê? Porque o que eu quero que aconteça aqui é que a temperatura externa e a temperatura interna não mudem. Porque senão você vai ficar. Porque, aliás, na realidade a gente fez até essa observação, né? Que não é bom chamar, na hora de fluxo, de variação de temperatura, e sim de diferença de temperatura. Que a temperatura externa, nesse caso, deve ser maior, a temperatura interna menor, então vai entrar calor aqui, ó, no sentido do fluxo de calor. Então essa é a diferença de temperatura. Agora, tem que ser a mesma diferença? Tem, para poder comparar. Já pensou? Eu pego uma caixa e eu vou para um lugar que está leva lá para o Catar, diz que lá faz muito calor. Não nessa época, mas na época que deveria ser a Copa. E você leva uma caixa para um lugar mais frio. Então é lógico que você não vai ter o mesmo fluxo de calor. Então, para você comparar, você tem que comparar que a temperatura externa e a temperatura interna tem que ser a mesma. Então, a mesma variação para que eu possa comparar a condutividade térmica. Espessura, ela diz que é a mesma. Certo? Então eu quero a mesma espessura também. Ela diz que é a mesma. Sou eu que estou dizendo. Deixa eu botar outra cor aqui, porque senão fica parecido, né? O vermelho e o laranja. Então, mesma diferença de temperatura, mesma espessura. Agora, o tempo. O tempo também deve ser o mesmo. Por quê? Porque ela vai deixar um certo tempo, ou melhor, um certo intervalo de tempo, e sei lá, deixa lá 1 hora, aí vai abrir para ver. Então ela vai deixar o mesmo tempo para poder comparar. Quando ela abre, o que é que ela percebe? Que aqui derreteu o dobro da massa que derreteu aqui. Aqui derreteu o dobro. Mas será que é menor por causa disso? Não sei, porque tem as dimensões, tem essas outras grandezas. Ó. Tem a de quociente que eu quero relacionar e tem a área. Tá certo? Então, tudo isso aqui é a parte que é constante. Então, vou fazer assim. O que for constante, eu boto para um lado. O que não for constante, para o outro. Então, vai ficar. O que é constante? Essa espessura que está aqui dividindo, eu vou trazer para cá, multiplicando. O delta θ que está multiplicando, vou trazer ele para cá, dividindo. Fica juntinho do delta T aqui, ó. Do outro lado, vai ficar o que não é constante. É o K, que eu quero comparar. A área, que é diferente de uma e da outra, e o Q, que vai vir para cá. Ó. O Q troca de lugar com esse E aqui. Então, como isso aqui é constante, aí a gente vai poder escrever assim, ó. Deixa eu usar aqui para ficar um espaçozinho bem legal, tá? Vai ficar K, A, área da caixa A, sobre Q, que é esse calor que fez o gelo fundir, é o calor latente de fusão, MA vezes L. Né? Q é igual a ML. Do outro lado, KB, AB e o Q. Só que o Q é igual a ML, só que agora, como é referente a B, e as massas de A são diferentes da massa de B, aí eu tenho que botar MA e MB. Não posso chegar e colocar só M, ok? Muito bem. Arrumando L. Calor latente de fusão do gelo, você tem um valor, ele dá o valor. Nessa questão ele não deu porque ia desaparecer. Ka vezes a área de A. Você tem um cubo, o cubo tem 6 faces. Cada face é 40 por 40. 6 vezes 40 por 40. Massa de A, M. Do outro lado, você vai ter KB. A massa de B é o dobro da de A, então bota aqui 2M. E a área é diferente aqui, ó, veja só. Essa área aqui é 40 por 40. Só que tem essa aqui e tem essa aqui do outro lado igualzinho, ó. Essa área aqui é igual a essa. Então você tem 2 vezes 40
40. Mais essa área aqui é 60 por 40, essa da frente, que é igual a de trás. Essa de cima também é 60 por 40, a de cima e a de baixo. Então você tem 4 vezes, agora 60 por 40. Vou ter que apagar o meu ninjazinho aqui, ó, 60 por 40. Meu quadro, as lâmpadas atrapalham muito. Então, 4 vezes 60 por 40. Mas vai dar direitinho para vocês enxergarem isso. Bom, vou dividir, não, vou cortar aqui o M, com M, beleza? Aí vai ficar 40 vezes 40 dá 1.600. 6 vezes 1.600. 6 vezes 6, 36. Vai 3, 6 vezes 6 e 3, 9. 9.600 KA igual KB vezes 1.600 vezes 2, 3.200, mais, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, 160 vezes 60. 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 6 e 3, 9, 0, 0. Então vai ficar 9.600 KA igual 9.600 mais 3.200. Vai dar, aqui vai ficar 800, né? Porque 200 mais 600 é 800. 9.000 mais 3.000, 12.000. E 800 KB. Como ele pede KA sobre KB, você vai fazer KA, KA sobre KB. Então deixa KB aqui, né? Meu Deus. Sim, faltou 2 aqui, ó. Certo? Esse 2 aqui, que é para ter vindo aqui, ó. Eu cortei o M, mas não cortei o 2, ó. Esqueci de colocar o 2. Para ficar mais legalzinho. É melhor para você fazer as continhas, fazer antes. Então, 9.600 KA igual KB vezes 9.600 mais 3.200 dá 12.800. Por 2 vai dar 6.400. Então, KA sobre KB, 6.400 dividido por 9.600. Se eu dividir por 100, se eu simplificar por 8, 64 por 8 dá 8. 96 por 8 dá 1 vezes 8 por 8 para 9, 1 vezes 6 dá 12. Se eu fizer por 4, dá 2. Se eu fizer por 4, dá 3. 2 terços é 0,666, e lá na prova vai estar uma aproximação. Eles vão aproximar para 0,67 na letra B. 0,67 na letra B. Então, a questãozinha, ó, certo? Para vocês verem, eu estou aqui, porque eu estou sozinho e não dá para saber como é que está saindo o esquema do quadro, mas na medida do possível saiu entendível, beleza? Tchau, pessoal. Boa prova para vocês, fiquem na paz.